Nosso tema hoje, então, é o que nos deixa perdidas após uma separação. É a segunda live da série de três e eu preparei um conteúdo muito especial porque eu quero honrar o tempo de vocês. E a gente falou semana passada da traição, né? E sendo a pior delas, a traição a nós mesmas, né? A traição que a gente faz ao ficar aturando, né, o insustentável. E a gente não coloca limites e vamos sendo atropeladas. Isso também tem a ver com a falta de autoconhecimento, porque a gente não sabe quem combina conosco, a gente não conhece os nossos valores, né? A gente não tem intimidade com a gente mesma. E aí qualquer coisa serve, né? Não ter limites claros, não conhecer nossos valores, e aí a gente os sacrifica e prevalecem os valores do outro. Por exemplo, se você valoriza a bondade de coração, mas você está com alguém que, por exemplo, maltrata pessoas que o servem e maltrata você também, né? Você está sacrificando um, olá, está sacrificando um valor seu em prol, né, de permitir que o outro faça e seja como ele acha que tem que ser, mas aquilo não combina com você. Só que como você não se conhece, você deixa passar, né? Qualquer coisa você vai querer colocar ali no seu vazio. E outro exemplo de injustiça que eu contei na live passada, por exemplo, que é um valor, né? Se você valoriza a justiça, você se sente muito mal quando alguém é injusto, né? Injusto contra as pessoas, injusto com você. E aí eu contei um caso, né, de uma atendida minha cujo marido, além de não dividir as tarefas de casa, obviamente, né, mas que simplesmente não dá acesso a ela, a herança que ele recebeu, né, das mãos do pai dela. Então, o pai dela, né, naquela cultura bem machista, passou toda a herança em nome do marido. O marido abriu uma conta só dele e ela não tem acesso. Ele não deixa, ele não dá dinheiro para ela batalha pra caramba para ter um pouquinho de autonomia. E aí ele vai lá e detona todas as conquistas dela. Então, isso também é uma forma de traição, né? De não parceria, né? De não amor amigo, que é algo de que eu falo bastante, né? Então, esse tipo de situação insustentável, né? Essas sacanagens, a gente vai permitindo e a vida vai escoando pelos dedos, né? Eu já tô com 58, tô com meu marido há 26, eu fico pensando, meu Deus, já pensou ter vivido mal com ele 26 anos? Meu Deus, é muito tempo, muita coisa aconteceu. Oi, Suzy. Olá, meninas. Bem-vindas. E essa pessoa que eu estava contando, claro que ela não conseguiu construir uma intimidade de alma, né? Porque é uma relação baseada em conflito constante. Eu não sei se eu falei na live passada, mas a gente tem uma divisão na mente, né? Um lado nosso escuta aquele crítico interno, aquela coisa que nos detona. Você não vai achar outra pessoa, fica com ele mesmo, né? Tudo que você merece, blá 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 blá. E tem um lado nosso que é saudável, que é o que a gente pode chamar de a mente certa. Então, essa parte nossa é conectada com a fonte, escuta, né, a intuição. Então, esse lado nosso, vamos dizer, se a gente pudesse ouvir ele muito mais do que esse outro que nos detona, né, que eu até chamei de um complexo predatório, né? A gente tem, todos nós temos isso, né? Todas as pessoas têm um lado delas que assim, é como se fosse dar rasteira o tempo todo, né? E esse lado perverso nosso, vamos dizer, detonador, ele tá baseado num tripé, que é medo, né? Medo de perder o afeto do outro, medo, né? Muita gente fica em relações por medo, medo de que não vai achar outra pessoa, medo de que nunca mais vai amar ninguém e tal. Culpa, então fica um jogando culpa no outro, e conflito, necessidade de ter razão e as brigas que a gente conhece. E muitas relações, né, as que não são de amor amigo, elas se baseiam nesse tripé. Então é uma relação em que a pessoa
cutuca a outra exatamente no ponto fraco, a outra reage, fica aquela queda de braço, aquela coisa que eu acho que vocês devem conhecer. Então, estou elencando todos esses mal-estares, essas relações ruins, né, que geram um assim chamado desconforto inominável, porque muitas pessoas se separam, mas elas não conseguem nomear exatamente por que elas se separaram, porque elas não conseguem dar nome a esse mal-estar constante, né? Essa coisa de serem detonadas sempre. Tem aquela expressão que chama gaslighting, né? Que é fazer com que a pessoa acredite que ela tá louca, né? Não, você não me viu com outra mulher. Não, imagina, você não viu essa mensagem. Não, você tá louca, né? Você tá inventando, você quer brigar e tal, né? Então, e aí chega uma hora que você, né, cansada, acaba querendo se separar, só que né, você não consegue, todo mundo fala assim, nossa, mas ele era tão legal, né, uma pessoa tão legal, como é que você se separou? E você fica confusa, porque você fala, puxa vida, né, para todo mundo aí fora, ele é ótimo, né, será que eu que não tô sabendo avaliar direito? Será que eu que estou sempre provocando as brigas? Porque é claro que ele vai jogar sempre a culpa em você, né? Você que está destruindo a nossa relação, você que quer se separar, você que quer destruir a família, e aí vem a outra, né? Esse aspecto, né? Que eu falei do tripé, da medo, culpa e conflito, né? Necessidade de ter razão, que pega muito forte, né? Principalmente nas mulheres. A gente foi ensinada culturalmente a fazer tudo em prol da família, a manter a família coesa. Então, imagina se você dá um passo em direção à separação, o tamanho do caminhão de culpa que você vai sentir, porque todo mundo em volta vai te crucificar, né? Vai falar, nossa, olha o que você está fazendo, vai deixar seus filhos sem um pai, vai não sei o quê. Quer dizer, né? Ninguém sabe o que está acontecendo entre quatro paredes, ninguém vive o que você vive, mas para criticar todo mundo tá super, né, de prontidão. Então, e aí, quando você vai olhar, eu falei na live passada sobre um termo que ressoou depois nas minhas atendidas no grupo, né? Porque quando termina aqui a live às 8 horas tem o grupo terapêutico já acontecendo. E aí uma delas falou assim, nossa, esse termo que você usou, né, de emocionalmente indisponível, isso bateu forte em mim. Porque eu falei o seguinte, que se a gente escolhe alguém emocionalmente indisponível, né, carneiro procura parceiro, ou seja, a gente vai procurar alguém com quem com certeza a gente não vai correr o risco de ter que desenvolver uma intimidade, porque a intimidade com o outro vai gerar intimidade conosco. Então, por isso que é tão importante o autoconhecimento. Porque se você não se conhece, se você não tem essa intimidade com você, não sabe os seus valores, não sabe o que você quer da vida, o que você gosta, o que você não gosta, aí fica muito difícil de você poder, como fala, se advogar por você, né? Ser por você. Porque você não sabe nem quem você é, você não tem contorno. E aí as pessoas invadem muito facilmente, sabe? Elas atropelam seus limites, porque você não tem assim uma clareza, né, do que você é feita, você não tem ainda desenvolvido uma coisa que se chama autorrespeito, autovalor. Então, o autoconhecimento traz isso. Você começa a perceber que você é única, que você é genuína, que você é maravilhosa e que você vale muito a pena, né? E que você não é um pano de chão para ser pisado, sabe? E aí, essas pessoas emocionalmente indisponíveis, elas não conectam, né? Elas não criam vínculo. E aí você vai falar assim, puxa, né? Coitado, ele também teve muitos problemas na infância, teve uma mãe assim, assim, o pai que abandonou, o pai alcoólatra, a mãe não sei o que. Tá, sim, provável que alguém que não conecta e não cria vínculo tenha seus traumas, óbvio. Só que dentro da relação você é parte do problema, você não é parte da solução. Você não é mãe dele, né, para reparar essas falhas do passado e não é a terapeuta dele. E ele também não te escolheu para ser terapeuta. Então,
né? E são pessoas que dificilmente vão buscar terapia porque elas são muito projetivas, né? Elas vão falar que a culpa é do outro, a culpa é sua, né? Por que a gente não se dá bem? Porque você está sempre puxando briga, você vive chamando para DR, você que nunca está satisfeita com o que eu sou, com o que eu faço. Isso é uma fala assim super, né? Que eu acho que você, né, você que está assistindo deve reconhecer essa fala como algo assim, né, super comum, né, que a pessoa não assume para si e dificilmente essas pessoas emocionalmente indisponíveis e projetivas vão querer buscar alguma terapia, algum tratamento, porque não é com elas, né, é com o outro. Então, né, no máximo ela vai querer te consertar lá na terapia se você for fazer uma terapia de casal. Eu tô lendo aqui porque eu tô seguindo uma linha de raciocínio para poder entregar tudo que eu tô, né, que eu planejei para hoje. E aí, você não tem como reparar o passado dele, como eu falava, né? O casamento é uma relação horizontal, de igualdade, não deveria haver hierarquia do tipo alguém é melhor que o outro ou alguém manda no outro, né? E o outro tem que se submeter. Né? Na física quântica, essa é uma propriedade, né, da hierarquia entrelaçada. Né? A gente tem a hierarquia linear, né, que acontece entre pais e filhos, e a hierarquia entrelaçada é essa de colaboração. Então, um casamento, um amor amigo, a proposta é que seja assim, né? E não uma coisa que alguém manda e outro tem que se submeter. Aí não funciona. Mas a maioria dos relacionamentos, e aí claro que os relacionamentos abusivos são relacionamentos lineares, né? Alguém que tem morre de ciúme, que quer mandar na relação, que quer falar que roupa que você quer usar, que quer, né? Ele pode tudo, você não pode nada, né? Cerceia a sua rede de apoio, seus amigos, né? Tudo isso, mas ele pode sair, pode ir para o futebol, pode fazer o que ele quiser, pintar e bordar, inclusive te trair, porque, né, afinal ele é homem e tá tudo certo. E isso tem que engolir. Então, né, acaba sendo uma relação totalmente linear e não de hierarquia entrelaçada, né? Queria introduzir também esse conceito porque é bem legal ter isso claro, né? Que para ser um amor amigo precisa ser de hierarquia entrelaçada e não linear. E só que, como existe algo que se chama síndrome de déficit de amor próprio, né? Ou seja, uma falta total de amor próprio, que provavelmente a gente pode atribuir a traumas da infância, de não ter sido, né? Enfim, não vamos culpar os pais, porque esse problema é transgeracional, vem vindo de geração em geração, então não tem nenhum começo, né? Começou lá com Adão e Eva, sei lá. Mas né, são pessoas que não foram maternadas ou não tiveram presença de uma forma que fosse suficiente para abastecê-las, né? Tem uma expressão, né, para quem é mãe também, e eu também, né, estava sempre relembrando disso, que a gente precisa ser não super mãe, mas ser suficientemente boa. Então, uma mãe suficientemente boa, ela vai poder prover essa. Oi, Margot. Ela vai poder prover esse abastecimento afetivo para o seu filho, né? Só que tem mães que não receberam e assim elas não conseguem passar adiante. E aí, claro, essas crianças vão crescer com essa falha, né? Vão crescer com essa falta. E essa falta vai se perpetuando depois no casamento, na relação, né? E aí muitas mulheres esperam que esse marido, por exemplo, seja absolutamente tudo, né? Que ele seja todo o seu suprimento de felicidade, de tudo que é bom e tal. E aí você pode estar realmente com essa falta mesmo, né? E aí acaba tolerando maus tratos, né? E aí você se dá desculpa de que tá estressado, não tá num bom dia, né? Tá, enfim, o que for. E aí você vai. Só que nesse de aturar esses maus tratos também existe uma coisa que é bem uma pegadinha. A pessoa que tem falta de amor próprio, ela quer de alguma forma conseguir se sentir superior.
E, e aí, se ela atura maus tratos, ela está sendo uma mártir de alguma forma, né? Todo mundo fala, nossa, como é que essa mulher aguenta? Meu Deus, né? Esse cara é insuportável, ele é grosso, ele é assim assado, mas ai, ela é uma santa, né? Vocês já devem ter ouvido isso, principalmente nas gerações anteriores, né? Na época dos nossos pais, era muito isso, né? As mulheres aturavam cada coisa e eram muito bem vistas, porque são tidas quase que como santas, assim, sabe? E isso é um ganho secundário, porque você é a boazinha na relação. Então, né, é disfarçado, mas é um ganho secundário, né? Você é melhor que ele é o crápula, ele é o que pinta e borda, mas você é casta, santa, né, a boazinha. Então, isso acaba, de você para você, acaba sendo um alimento, assim, para tua autoestima, para o seu eguinho, né? É, e aí a gente fala assim, puxa, né, você quer uma relação legal, né? Só que você está batendo na porta errada. Você está procurando a coisa certa, só que no lugar errado. E esse é o problema, né? E tudo isso que eu relatei, principalmente a culpa, faz com que você se sinta perdida dentro de uma relação ou após a separação. E como eu comecei falando, né, a culpa é o que mais faz a pessoa ficar confusa, né, assim, perdida, né, confusa, porque fica uma coisa de que, putz, eu que tô destruindo a família, eu que não fui capaz de manter esse casamento. Isso é uma culpa, assim, muito recorrente nas pessoas que se separam, né, de que elas não foram boas o suficiente, e se ela é traída, também, né, eu não fui mulher o suficiente para manter meu marido interessado sexualmente, ou o que seja. Então, assim, imagina, a pessoa tem o hábito de trair e aí você é a culpada. Como, né? Culpa por tirar o pai do convívio diário com os filhos, destruir a Sagrada Família. E a outra coisa que também deixa confusa é essa onipotência, né? De achar que você poderia ter segurado esse casamento, né? Achar que com seu amor, com a sua paciência e a compaixão, você iria consertar o seu parceiro para que vocês possam ter uma relação harmônica. E aí, seja porque ele trai você com pessoas, pornografia ou drogas, seja porque é viciado em ira, possessivo, ciumenta, ou seja, uma pessoa que gera em você um tal do desconforto inominável, como eu já mencionei, né? É um desconforto que você não consegue nomear, mas que você se sente mal o tempo todo. Sabe aquela coisa que a chave entra na fechadura e você já, né? Assim, ai meu Deus, né? E esse conflito causado pela culpa é como você querer engatar a primeira, só que com freio de mão puxado numa subida. Então você não consegue, você não vai para frente, porque você está em conflito interno. O conflito está dilacerando você, porque você acha que você deveria estar sustentando essa relação, consertando essa relação, mas ao mesmo tempo você não aguenta mais, você acaba se separando e aí você fica culpada porque, poxa, como é que você pode ter dado um passo desses, né? Como é que você não deu conta? Né? Então, essa onipotência, junto com a culpa, deixa você muito, muito confusa e isso está totalmente equivocado. Né? Você não pode achar que você tem que aguentar o insuportável. Né? Não dá. Ai, meu Deus. Então, é, e aí, claro, a sua vida, né, fica parada, porque a sua vida está onde está a sua emoção. Então, se você está na primeira, mas ao mesmo tempo com o freio de mão puxado, você não vai para lado nenhum, né? Tua vida, tua saúde emocional, saúde mental e a física vão também degringolando com esse constante mal-estar, né? Você fica com a cabeça ocupada, tentando entender, tentando resolver, tentando achar uma forma de consertar, né? Muitas mulheres vêm para mim falando: "Ai, meu Deus, eu preciso consertar minha relação", né? Como se ela conseguisse sozinha dar conta de algo que dois construíram, para bem ou para mal, né? A relação tá do jeito que tá, porque dois contribuíram para que ela ficasse desse jeito, né? Não
não é só ela que vai conseguir reverter uma coisa que, né, tá do jeito que tá, enfim. Então, e aí, a outra coisa que também começa a minar é a rede de apoio, porque as pessoas que teriam lucidez para te ajudar, só que por perceberem o absurdo e sabendo que você não tem força muitas vezes para se separar, né, que também é muitas vezes o caso, elas acabam não querendo ficar falando, olha, né, talvez seria bom você se separar e tal, porque ninguém pode dar um conselho desses, né, ninguém pode se responsabilizar por, né, de repente fazer você dar um passo maior que a perna, né, então por isso que é tão importante você ter um grupo reflexivo, e é disso que eu vou falar daqui a pouco, onde você pode ir se escutando, sabe? Você vai lá, vai contar, putz, em casa acontece isso, isso e isso e tal, e as pessoas vão escutar sem julgamento, todo mundo fala em primeira pessoa, mas você é o ouvido mais próximo da sua boca. Então, você vai estar se escutando, falando, contando os absurdos, como se você estivesse ouvindo alguém outro falar, né? E aí você começa a atinar, né? Aí você vai ouvindo as histórias das outras pessoas, as histórias de superação, principalmente. Eu tenho no meu grupo, ela acabou de sair agora, porque ela vai dar um outro salto na vida dela, né? Ela resolveu estudar mais a fundo o curso em milagres, se dedicar mais e é aquilo que eu falo, né? O grupo de mulheres, cada uma chega, né, no momento que ela precisa e vai embora quando é o suficiente. E uma das participantes que me procurou no começo de março desse ano mesmo, ela tinha acabado de se separar de um casamento de 45 anos, né, com 3 tentativas de volta, né, enquanto esse ex-marido estava com uma segunda mulher já, né, já convivia com ela já há um tempo, mas aí tentava voltar e aquela coisa, acho que ficava culpado e tudo mais, e voltava. Isso aconteceu 3 vezes e ela, assim, já estava, sabe, né, em frangalhos. E ela chegou né, ela chegou através do meu canal, do Criando União, porque eu tenho lá uma playlist sobre um curso em milagres, e ela já estava estudando. E daí ela me achou lá e começou a conversar no WhatsApp e tal, e aí eu falei, chamei ela para o grupo, falei, né, tá para começar uma nova turma e tal, porque eu tinha dado uma parada, porque eu viajei para a Índia com a Amit Goswami e tudo, aí eu interrompi um pouquinho. E aí, então, retomando em março, ela veio, junto com outras também, que já tinham me procurado, que queriam voltar para o grupo, né? Porque essa coisa também, né? Algumas vêm, vão, tal, voltam, são fases, né, de cada um. E, nossa, mas ela cresceu tão rápido, ela floresceu tão rápido, que foi, assim, uma honra mesmo, uma bênção observá-la. E, ô Sandra, e aí foi muito legal, assim, o processo dela foi muito rápido, assim, a tomada de consciência, todo o trabalho interno que ela fez no grupo foi muito lindo. E aí ela chegou nesse ponto que ela falou, agora eu, né, vou caminhar por outras vias, né? Então deixa eu seguir meu roteirinho aqui para a gente poder conversar de tudo e ainda no final ler o conto para vocês. Eu vou pedir também para vocês terem aí perto papel e lápis, porque eu vou pedir, quem quiser, né, pode desenhar. Então, e qual é a proposta dessa live hoje, né? Me separei, estou perdida, né? É o tema. E eu torço para que você saia com maior clareza, né? E que você possa enxergar, né? Possa ver, porque depois que a gente vê, a gente não desvê mais, né? Então, que você possa perceber o quanto a culpa e a onipotência têm te deixado confusa e que isso tem solução, né? E que o mais importante é você poder parar, refletir e tomar uma decisão de uma forma que você esteja convicta, que você esteja em você, sabe? E aí a gente está diante de escolhas o tempo todo, né? Então, desde a hora que a gente acorda até a hora de dormir, desde o que a gente vai ingerir, o que a gente vai ingerir de alimento físico e também mental, emocional, o que a gente vai, né? Do que a gente vai se alimentar, por assim dizer. Oi, Sônia. Oi, Fabiana.
E, e aí, então, dessa forma, a gente está o tempo todo escolhendo, né? Escolhendo com quem também a gente vai se relacionar, claro. E aí, como é que a gente escolhe um parceiro, né? De acordo com como a gente se sentia a nosso respeito, o quanto que a gente achava que a gente merecia de afeto. E isso tem também, claro, a ver com aquilo que eu falei no começo, né? Que, claro, que esses parceiros que não conectam, que são emocionalmente indisponíveis, óbvio que eles têm também traumas de infância, mas que, repito, você não é parte da solução, você é parte do problema. Então, você não vai curar esse parceiro, você não vai consertar esse parceiro, porque você é parceira dele, você está em pé de igualdade. Então, não dá para você bancar a terapeuta do seu marido ou do seu companheiro, né? Ou da sua companheira, né? Para quem é homoafetivo, não funciona, né? E aí a gente tem essa questão que eu já mencionei também do déficit de amor próprio, né? De não merecimento de afeto. E é de acordo com isso que o nosso radar vai aí, né? Encontrar. Muita gente fala de lei da atração, né? Mas na verdade é uma escolha inconsciente. Essa escolha parte do nosso estado interno, do quanto a gente, das nossas crenças que a gente formou lá atrás, né? Então, por isso, assim, só um parênteses, a hipnoterapia ajuda muito a limpar essas justamente, né? Mas também outra porta de entrada é o próprio grupo, porque aí é o que você vai fazer com isso hoje, né? Como é que você vai lidar com essa reconstrução do seu amor próprio, da sua segurança, do seu, né, do seu autocuidado, do seu autorrespeito. E aí, né, tem uma questão falando desses traumas, né, da infância, que são os abusos, né, os abusos emocional, sexual, ele deixa essas marcas de vitimismo. Então, a pessoa que se sente vítima da vida, né, não é à toa, né, ela passou por questões lá atrás que colocaram ela nesse lugar de realmente acabar escolhendo inconscientemente uma pessoa que seja o seu algoz, porque ela está tão incrustado nela essa crença de que ela é uma vítima, que ela precisa de uma contraparte algoz para poder ela manter esse lugar. Isso tudo é muito inconsciente, tá? Assim, não é que a pessoa vai lá e escolhe um cara sacana, ou alguém que trai, ou que abandona, rejeita. Não. Isso é totalmente assim, é aquela parte nossa que é meio que automática, sabe? Então, tem essa questão dos abusos, né? E aí a gente também vê muito caso de mães narcisistas. Então, pessoas escolhem parceiros narcisistas porque aquilo remete ao amor que ela, a primevo, né? As relações primárias que ela teve. Então, né? É horrível de observar, mas tem muita mãe, principalmente mães de meninas, que são extremamente perversas com essas filhas, são destrutivas da autoestima, detonam. Não sei se não queriam ter tido filhos, se acha que o filho estragou a vida delas e tudo. É muito mais comum com meninas do que com meninos. E tem também um aspecto de uma certa inveja, né? De que da juventude, é uma piração mesmo, mas acontece, né? Então, essa coisa da perversão, né? Desse narcisismo perverso. Nossa, teve uma moça, uma das minhas atendidas, totalmente destruída, contando que quando ela era mais nova, que a mãe, ela era namoradeira tal, né? A mãe chamava ela de puta, e aí ela falava assim, eu não sei como é que pode ser uma puta que não traz dinheiro para casa. E aí, meio que, sabe, tipo, para aspas, agradar a mãe, ela começou a se prostituir de verdade, e só que ao mesmo tempo ela era evangélica, então ela ficou com uma culpa tremenda, né, de se sentir suja e tudo mais. E tudo começou com um abuso lá atrás, né? Então a gente também limpou isso
com a hipno, né? E todo esse sentimento de culpa, porque ela se colocava como objeto nessas relações. E isso, né? E claro, e objetificava também os parceiros, né? Ela trocava de parceiro toda hora e tal. E então, né, essa coisa do abuso repercutindo num comportamento sexual exacerbado depois, né? E, claro, tem várias resultantes, né? Nem todo mundo tem o mesmo sintoma devido ao abuso, mas frigidez ou exacerbação sexual, tentativa de suicídio é a mais drástica, né? Psicose, borderline, pessoas que passam a se cortar para dar conta né, da dor, do abuso, por exemplo, ser abusada por um pai, né, ou mesmo um padrasto, depois ser desacreditada pela mãe, o que também é muito comum. Então, o padrasto abusa, a menina vai lá, conta para a mãe expulsa de casa. Também já tive atendidas assim com esse histórico, né? Coisas assim horrorosas, né? E aí, claro, né? Como é que alguém vai ter um amor próprio equilibrado tendo passado por tudo isso? Não tem como. E aí vai e escolhe um parceiro narcisista, totalmente inconsciente, mas por conta de toda essa história, de todo esse déficit de amor próprio, né? De não achar que merece, de achar que merece ser pisoteada, maltratada. E, de novo, é totalmente inconsciente isso, tá? E aí o narcisista irá tratá-la como objeto realmente, né? Porque os narcisistas, eles têm agenda própria, eles não se vinculam, eles não querem uma relação, eles querem alguém subserviente que faça suas vontades, que né, dê casa, comida, roupa lavada e né, conforto, e que ele possa sair né, com outras pessoas e possa ter, olha, e que ele possa ter a vida que ele quer. Então isso é o mais comum. E aí, voltando aqui para o meu. Então, e agora está na hora da gente cuidar da gente, né? Mesmo que a gente tenha passado por todos esses perrengues, né? Todas essas mazelas, esses maus tratos, né? Então, se cuidar, se acolher, se colocar em primeiro lugar, para muitas pessoas acaba aparecendo egoísmo, porque elas não estão acostumadas. Então, elas falam, nossa, né? Eu não tenho direito, sabe? É como se, né? Não é algo que, ô, Rosana, não é algo que a pessoa se confessa para si mesma, mas é como ela acredita, né? Que ela não merece ser cuidada. Ah, sim, sim. Sim, sim, tudo bem, Margot. Vai lá, depois você vê o final. Então, e essa rede de apoio é fundamental para restaurar esse alto valor, o autorrespeito, a dignidade, né, que a gente perde numa relação abusiva. Isso não tem como, né? A pessoa está sendo pisada todo dia, como é que vai manter sua dignidade, não é? E a terapia de espelho ajuda você a reconhecer em si questões já esquecidas e no fundo da sua mente, coisa que você já sabe, tipo, você já botou no automático, então você já não presta mais atenção. Mas aí quando alguém fala, aí você fala, nossa, né, eu também funciono assim, nossa, eu também faço isso, nossa, também acontece isso lá em casa, nossa, então você começa a atinar, sabe, a perceber, dar conta do absurdo muitas vezes, né? E os contos, eles ajudam muito nisso, porque eles tornam a identificação muito mais leve e lúdica. Jesus usava metáforas, né, para um melhor entendimento do que ele queria ensinar. E assim são os contos. E a vantagem do grupo terapêutico é trazer você para a reflexão, sair do automático e começar a, sabe, fazer escolhas conscientes, não mais reagir, porque é muito comum a pessoa que tem o amor próprio machucado, ela ser reativa. Então, a pessoa provoca, ela responde, a pessoa faz um movimento, ela reage. Então, isso é super, faz parte, né? E aí, podendo você ser a dona da ação, né? Você reflete, você pensa o que você vai fazer, não em resposta, né, ao que o outro fez ou deixou, ou falou, né? E você passa a olhar para si, você tira essa hora e meia da semana só para olhar para si, para cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções.
ajuda a tomar decisões difíceis, né? Já falei que o ouvido mais perto da sua boca é o seu próprio, e a gente, né, nós mulheres, nós elaboramos falando, né? Tem uma pesquisa que fala que a gente pronuncia 7.500 palavras ao dia versus 2.500 dos homens. Então é um lugar onde nós mulheres podemos falar, gastar as nossas palavras, né? E com isso se entender melhor, como destrinchar um novelo, sabe? Por quê? Porque culturalmente nós mulheres fomos ensinadas a sempre termos culpa, a sermos responsáveis, né? E parece que sempre falta algo para a gente ser perfeita, né? Não tem assim, a gente nunca alcança o ok de nós mesmas, né? Não precisa ninguém de fora, né? Nós mesmas não nos damos esse joinha nunca, né? O like, a gente não se dá like, né? E a gente fica muito no fazer, sempre correndo atrás do rabo para deixar tudo em ordem, cuidar de tudo. Só que isso custa, né? Isso custa a nossa saúde física, a nossa sanidade, a nossa mente está sempre atulhada, a gente está sempre, né? Por isso que falam, né, que mulher é multitarefa, porque a gente não se permite ter um descanso, a gente não se permite focar, a gente tem que dar conta de tudo. E aí, né, faz tudo ao mesmo tempo, atrapalhada, tudo no automático, sem reflexão. Então, a reflexão é fundamental para a gente poder desacelerar e poder realmente, né, tomar decisões e ter atitudes que foram pensadas, sabe? Que você anteviu as consequências. Você planejou, você pensou, refletiu, sim, eu tenho essa e essa escolha, se eu escolher isso vai dar naquilo, se eu escolher aquilo vai dar naquilo outro, né? Então, você, sabe, parou para olhar para a sua vida, né? E outra armadilha que a gente tem, que também acaba deixando a gente perdida, confusa, é o perfeccionismo, né? Como eu falei antes, a onipotência. Imagina a onipotência com perfeccionismo, então pronto, né? É um autoflagelo muito cruel que a gente faz com a gente, né? Subserviência também é outra coisa que foi transmitida de geração em geração, né? Tá sempre pronta para servir, sempre a postos, sempre, né, observando que os outros precisam. Só que isso precisa parar em nós, né? Então, quem tem filhas mulheres, vamos ajudá-las, né, para que elas possam ser livres, possam ser autênticas e não mais, né, viver sob esse jugo horroroso, né? E recuperar essa mulher autêntica, selvagem, é justamente o tema que perpassa todos os contos, né? A recuperação, recuperar a ação, uma ação autêntica, é dançar a própria música, não mais a dos outros. Esse é o ponto, né? É para isso que a gente se reúne, para que a gente possa cada vez mais florescer, né? Cada vez mais ser autênticas e aquilo enfim, que importa para nós, né? Ir atrás disso, ir atrás dos nossos sonhos. Porque também esse negócio de amor amigo, ele requer assim uma trajetória. Então, assim, primeiro limpar esses traumas, né? Para que a gente não fique projetando tudo que a gente quer do outro, né? Endeusando esse parceiro. Não. Ele é outro que também sofreu e que também está que nem a gente, mas que, né, a gente precisa poder estabelecer uma relação de igualdade com essa pessoa e de colaboração. E a segunda questão é nos tornarmos inteiras. Então, a gente se recuperar para a gente mesma, ser inteira significa ser autêntica, não ter medo de falar o que a gente sente, por medo de perder o afeto, de desagradar e tudo mais. Então, esse é o nosso grande desafio, nosso grande aprendizado, né? Para a gente poder ter essa relação de amor amigo, parceria, cumplicidade, só que somente com autoconhecimento que a gente vai conseguir chegar nisso, né? Não tem assim um salto, né, que vai nos levar para esse amor amigo sem a gente passar pelo autoconhecimento. Então, assumir quem nós somos, sermos fiéis a nós e termos autorização interna para ir em busca de nossos projetos, nossos sonhos, colocar nossos talentos no mundo e sermos retribuídas por isso.
Quando o nosso amor próprio está deficitário, a gente precisa de apoio para se reconstruir internamente, né? Bom, eu vou agora ler para vocês um conto e aí vou pedir para vocês pegarem o papel e o lápis, quem puder, e vou pedir para vocês escutarem com a alma. Então podem fechar os olhos, né? Encontrar uma posição confortável. Eu vou ler aqui e vocês vão deixando passar o filminho na sua cabeça e percebendo como que esse conto se encaixa para vocês, na vida de vocês, na forma de ser de vocês. Lembrando que cada personagem é uma representação interna, né, de aspectos da nossa psique, cada personagem do conto. Ao mesmo tempo, um dos personagens, ou ambos, né, vão ter dois personagens nessa história, também pode ter uma representação dele na nossa vida, né, externa, por assim dizer, tá bom? Então, o conto se chama A Moça Tecelã. A autora é Marina Colasanti. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs mais vivas, quentes, iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas, tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha e pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia, e aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio do ponto dos sapatos quando bateram à porta. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo. Mas, se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque tinha descoberto o poder do tear. Em nada mais pensou, a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. O tear, né? Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes
e pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter casa se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta imediatamente, ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entretecia, e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto, e entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: faltam as estrebarias, e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois os criados e o palácio e todas as maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava, quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e emplumado o chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte. Pois é. E agora, quem escutou, eu queria que você desenhasse a cena que mais chamou sua atenção. Eu sei que aqui não vai dar para você me mostrar, a gente não vai conseguir falar como no grupo fechado, onde a gente, né, se encontra no Meet, com as câmeras, podendo abri-las ou fechá-las, enfim. Mas guarda para você, né, esse desenho, que é muito importante, porque essa primeira coisa que te vier à cabeça, só desenha. Se puder comentar aqui no chat, você pode escrever qual cena chamou sua atenção. Isso seria legal, se você puder escrever.
Alguém quer comentar qual foi a cena que chamou sua atenção e que você ou desenhou, não desenhou, mas que ficou para você assim forte desse conto? Se ressoou alguma coisa da sua vida, se teve algum clique, algum insight, alguma coisa. Bom, quem for assistir depois também, se quiser marcar que alguma coisa, vai ser muito legal poder ler de vocês o que vocês sentiram, perceberam desse conto. Porque é assim que a gente trabalha no grupo, né? Cada conto demora às vezes mais do que um encontro, né? Principalmente porque esse conto ele não é do livro Mulheres que Correm com Lobos. A gente trabalha muito mais aqueles contos, porque a autora Clarissa, a autora, ela faz toda uma elaboração em cima da análise junguiana. Então fica assim muito interessante como ela destrincha o conto, os vários aspectos e tudo, e a gente lê também alguns pedaços daquilo, porque às vezes é um pouquinho longo, então eu vou pensando só aquilo que eu mesma, né, já preparei antes para também, né, trazer mais perto, para às vezes explicar, né, as metáforas, né, dos contos. Então, que nem agora, lá no grupo, a gente está no conto da Vasalisa, que é muito sobre intuição, sobre deixar morrer a mãe boa demais, né? Essa boazinha que não põe limite, que está sempre subserviente, que topa tudo, né? Que topa ser maltratada e tudo mais. Então a gente está com essa história e está rendendo, porque ali tem também várias lições, né? Então esse é um conto um pouquinho mais assim que ele rende muita discussão, muita conversa, né? Muita partilha também, muita identificação. Então esse conto tá sendo um pouquinho mais, né? Vários encontros estão sendo sobre esse conto. Tem outros contos mais curtos, mas todos eles têm essa tônica de resgatar essa nossa dignidade, o nosso amor próprio, a nossa capacidade de ser por nós, né? Muito legal. E como já são quase 8 horas e daqui a pouco começa o grupo lá, então o que eu vou pedir para você que assistiu até agora, né? Se você achou que esse conteúdo valeu, então compartilha ele com alguma amiga, porque talvez você tenha chegado por anúncio, talvez você tenha chegado por alguma amiga que avisou para você. Então, assim, né? Da mesma forma, retribua esse gesto, mandando para que mais mulheres possam, né, poder, né, escutar essas coisas, de repente, se para você fez sentido. E a outra coisa, sobre o grupo terapêutico, tem um grupo WhatsApp em que as pessoas estão entrando, então ele fica, o link para ele fica lá na bio, né? Então clica lá e você vai encontrar o link do grupo WhatsApp no próprio, né, no link da bio. Então vou pedir para você entrar lá, porque ali nós vamos marcar uma vivência, né? Que agora foi só um gostinho, né? Então a gente vai fazer uma coisa muito mais longa, mais elaborada, assim, que a gente possa fazer em um encontro só, trabalhar um conto. Vai ser, a gente ainda vai marcar isso, né? Quando que vocês, assim, as pessoas que estiverem no grupo, a gente vai marcar isso por lá, tá bom? Então, claro que esse grupo tem uma mensalidade, né? Porque é o meu trabalho e tudo, mas a vivência vai ser gratuita, né? Vai ser para vocês terem um gostinho, né? Uma experimentar, tá bom? Então, passe adiante, deixe seu joinha, seu like aí, eu não sei como é que é, acho que tem um coração, alguma coisa, e manda para suas amigas e entra lá nesse grupo WhatsApp para você poder ter. Vai ser um outro conto, tá? Não esse que eu contei agora, a gente vai trabalhar um outro conto. Um beijo e quarta que vem vai ser a terceira live dessa série. Então, se você não assistiu a primeira, tá lá no meu perfil.
E aí na quarta que vem, 7 horas de novo, a gente vai ter a última, tá bom? E aí depois a gente vai marcar então essa vivência. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.